e ver as pessoas, e ele começou a perceber que dentro da cadeia tem mais pessoas com tatuagens que fora. Então ele definiu que se tem tatuagem é bandido. É diferente muitas vezes hoje em famílias tradicionais, você chega e diz assim, se você fizer tatuagem eu arranco seu braço. Olha que frase. Como a sala é menor, ontem eu tive uma experiência maravilhosa, mas salas, que foi a sala A, que é muito grande, você acaba não tendo uma proximidade maior, você não consegue chegar aqui perto, né, pegar esse chapéu de Almir e no final, como aconteceu ontem, Malta, quero agradecer, eu estou hoje aqui nessa Bienal. Não por insistência, porque quando ele falou na mesma hora eu disse aceito, nem sabia o que era, eu só tenho um convite, eu aceito. Aí eu já sabia que era coisa boa, e ontem foi nosso mediador, e feliz ainda que hoje, inclusive, só comentários positivos do que aconteceu ontem, que quando acabou o nosso bate-papo, formou-se uma fila gigantesca, e Frederico disse, eu só saio daqui na hora que assinar o último, né, que fecha aqui as portas e a gente sai por algum lugar. E foi muito bom ontem, e hoje eu vou tentar trazer não uma continuidade do que nós debatemos ontem. Obviamente que não dá para... o tema foi sensacional, desenvolvemos ontem, quem esteve lá, alguns aqui estiveram ontem conosco, e nós desenvolvemos dois temas muito interessantes, que na verdade eu abordei o princípio do cangaço com as pesquisas históricas, pesquisa em campo, com o cangaceiro Cabeleira e também outros personagens, e o Frederico foi mais para essa pesquisa de campo com o Lampião e uma das maiores descobertas da história do cangaço, que foi o Sebastião Vieira Sandes, ou Galeguinho, como era chamado, e deu o primeiro tiro, segundo o próprio Sandes, e o livro Apagando o Lampião, de Frederico Pernambucano de Mello. Hoje nós vamos trabalhar um tema que é muito importante. Eu sou jornalista também, alguns de vocês, não conheço todos, mas alguns de vocês provavelmente são jornalistas, já saiu agora uma jornalista daqui. E uma das perguntas, não sei se deu para vocês ouvirem, é justamente o que eu vou trabalhar aqui com vocês, exemplificar, mostrar algumas coisas e abrir para perguntas, para a gente criar esse debate sobre mídia e cangaço. Até parece um pouco contraditório você trabalhar mídia e cangaço, e ao mesmo tempo parece que ser um tema muito próximo, porque a mídia ela cobre desgraças com mais facilidade que coisas boas. Você sabe muito bem que atualmente você liga determinados jornais e parece que sai sangue da televisão de tanta coisa ruim. Quem tem problema de nervo não assiste hoje jornal. E sei quem morreu, fulano matou fulano, roubou isso, foi preso aquilo. De vez em quando é que você encontra alguma coisa positiva, falando alguma coisa boa, e às vezes essas coisas boas que aparecem na mídia, no jornal e tal, elas muitas vezes são até matérias pagas. Infelizmente ainda existe isso, são matérias, nós podemos dizer assim, institucionais. Uma propaganda positiva sobre Ponta Verde, suas belezas naturais, sobre o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que é incrível. Não que isso seja pago, mas que realmente nós temos esses dois lados da questão de uma importância muito interessante para o período do cangaço. Eu vou voltar muito no tempo com vocês. Vamos voltar para a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui na região da Bahia.
Eu não vou entrar no mérito que ele chegou primeiro aqui, se foram os vikings, ou se foram espanhóis, ou se foram outros povos, ou se já existiam os povos originários. Eu não vou entrar nesse mérito, eu vou falar da chegada exata desse personagem que foi Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. Cabral chega como todos vocês sabem, no 22 de abril é comemorado, o Brasil tem festividades, aquela coisa toda, tivemos os 500 anos, aquela coisa toda. E na saída de Cabral para o Brasil, ele traz 3 personagens que só um ficou para a posteridade. Foram 3 degredados. 3 degredados. Mas apenas um desses degredados... Tô com medo. Opa, tem nada não vai cair não, né? Não, só questão de rotina de... Ah, que ótimo, isso é bom, ufa. Ui. O cara chegou, ficou olhando assim, aí pegou o rádio, eu digo, meu Deus do céu, olha, tá saindo cheio de gás, e se alguém fumar, viu? Bum. Tá. Posso ir? Vamos lá, gente. Vamos lá. Ninguém fuma. Vamos lá. Cabral chega aqui no Brasil e traz 3 degredados. O que eram esses degredados? Eram figuras que estavam prontas a serem executadas por crimes cometidos lá na Europa, principalmente estamos falando de Portugal. E eles eram mandados para cá para fazer trabalhos, ajudar na embarcação, durante a viagem, trocavam a pena de morte pelo degredo, tanto aqui no Brasil como nas colônias portuguesas na África. Um desses chegou aqui no Brasil, olha, estamos falando de mídia, de imprensa. Um desses chega aqui no Brasil, ele desce 3 vezes da embarcação, pega um barquinho, vai até a terra com outros e volta para o barco. Na segunda ele vai e volta para a embarcação. Na terceira que ele volta, vem para a terra. Quando ele volta, ele vai até uma tribo, conversa não, eles não dialogavam, trocaram algumas coisas, tiveram um contato. Quando ele volta para a praia, já era dia 2 de maio, na verdade, nesse decorrer de tempo, dia 2 de maio, já no 1º de maio teve a missa, dia 2 de maio, quando ele chega na praia, as embarcações estavam indo embora. E ele ainda conseguiu vê-las indo embora, se desespera, pega um pequeno barco e tenta romper as ondas na região ali de Cabrália. Hoje, quem já esteve em Porto Seguro sabe onde fica Cabrália, sabe o que é o nome. E ele tentou e não conseguiu. Ele volta para a praia e esses índios começam a cuidar dele. E Cabral foi embora. Caminha escreve praticamente o princípio do princípio. Inclusive, na época, essa carta de Caminha, ela não foi descoberta, ela não era, as pessoas não tinham acesso a ela a princípio. Nessa carta traz a informação desse degredado. Vocês sabem que Caminha não chega a Portugal na volta. Eles voltam, Caminha morre no caminho e um nome aparece. Eu estou dizendo a vocês. É porque eu sou bem nervoso, mas tá bom, vamos lá. É com emoção, né? Traga um extintor, moço, pra aqui. Vamos lá, gente, ó. Eu quero chegar num ponto onde eu quero chegar com vocês. Na carta de Caminha, ela foi trazido um nome chamado Afonso Ribeiro. O nome desse degredado que fica aqui no Brasil. Bandido. Ele realmente, ele matou, ele era noivo, ele era, na verdade, de uma família rica. De Dom João Telo.
era criado em Dom João Telo, ele tinha um relacionamento com a moça, ele acabou matando um cabra lá. O Dom João Telo, muito influente, disse assim: ó, manda esse cabra aí no navio, não mata ele não, manda ele embora aí com vocês, ele vai ser de boa ajuda. E Caminha deixou claro, tal. Ele ficou 20 meses aqui no Brasil. Quando a expedição de Vespúcio passa aqui no Brasil, passa aqui nessa região, adentra ali, descobre o São Francisco, no dia de São Francisco. Quando ele chega na mesma região, lá em Cabrália, encontra índios esperando, que eles ficavam na praia, e viram novas embarcações, e eles descem até lá, e quando chegam encontram um europeu em meio aos índios. Eles ficam, como? Aí ele explica: eu fui deixado aqui para fazer reconhecimento e me deixaram. Ele é levado por Vespúcio, leva para a Europa, e seu discurso, seu diálogo com Vespúcio produz o primeiro grande best-seller da história, que é Mundo Novo. Não sei se vocês conhecem esse livro. Foi o primeiro grande best-seller mesmo. Vendeu como água, contando tudo. Ou seja, as memórias desse cabra que ficou aqui 20 anos, 20 meses, de 1500 a 1502, produziu esse livro. Ele não foi creditado no livro, ele não foi de forma alguma, mas não tinha como Vespúcio ter tanto conhecimento sobre uma terra que ele mal pisou, como costumes, onde se localizavam as tribos, onde tinham determinados rios, onde existiam serras, as serras de Santa Maria, que inclusive hoje nós conhecemos como Serra de Itabaiana, que é da minha cidade, ela é citada lá. Ou seja, nós temos dois personagens em um. Nós temos um degradado bandido, que estava para ser executado em Portugal, e nós temos aí uma espécie de narrador, uma espécie de jornalista, que fica aqui para coletar. O papel dele foi justamente como um jornalista mesmo de campo. Ele veio para cá com essa missão. Só que ele achava que era só durante os dias que o Cabral ficaria por aqui, até o retorno. E deixaram ele, e ele aproveitou esse tempo. Os outros foram mortos, de alguma forma, e sobrou apenas ele, onde ele não é mais citado. Em 1503, ele é citado numa carta dizendo que estava bem morando no interior, na região do Minho, que é a região norte, já próximo da Galícia, e por lá de Trás-os-Montes, tem o Minho, Trás-os-Montes. Ele ficava mais ou menos naquela região. Por lá morreu anônimo. Ninguém sabia. Sorte que anos, séculos depois, a carta de Caminha ela é resgatada e o nome dele aparece. Por que eu quero colocar isso para vocês? Porque esse primeiro momento do Brasil, essa efervescência de navegações, vindo para o Brasil, coletando informações, todos os livros que foram produzidos, todos os arquivos que foram produzidos, era numa época que você não tinha uma imprensa, por assim dizer. Era uma época ainda que a imprensa mesmo, Gutenberg, ele estava ainda começando a engatinhar. Jornais, como nós conhecemos, eles não existiam da forma como nós conhecemos, existiam folhetins e por aí vai. Onde eu quero chegar? Brasil. A imprensa no Brasil, ela surge apenas no início do século XIX. Como foi colocado, inclusive, ontem, eu citei que até pensei que Frederico ia falar alguma coisa, mas não falou, e realmente, porque é isso. O Diário de Pernambuco, como eu já cheguei a ver de forma errônea, que algumas pessoas acham que o Diário de Pernambuco seria o primeiro jornal brasileiro. Ele não é o primeiro jornal brasileiro, ele é o mais antigo da América Latina em funcionamento, que ainda é em atividade. No princípio, final do século XVIII e final do século XVII, nós tínhamos uma efervescência de grupos armados sendo combatidos aqui no Nordeste, principalmente degredados que chegavam cheios aqui, franceses com contrabando, né, com do pau-brasil, inclusive não vou entrar nesse assunto, e também a chegada de holandeses. Tem um longo documento
narrando que grupos de holandeses se armaram e invadiram algumas cidades e algumas batalhas e etc. Algumas documentações. Só que a denominação cangaço e cangaceiro ainda não estava sendo trabalhado na mídia. O modus operandi desses personagens existia, muito próximo do que nós conhecemos como cangaceiro. Em 1574, a cidade de Igaraçu, aqui em Pernambuco, ela é atacada por um grupo de degredados que tomaram um navio, se uniram a alguns indígenas e invadiram a cidade de Igaraçu, queimaram, extorquiram e levaram armas e dinheiro do pessoal e matou uma galera lá. Inclusive existe essa documentação que narra perfeitamente esse acontecimento. Eu acredito que seja o primeiro relato de um ataque coordenado de um grupo que nós não denominávamos de cangaceiros, mas apenas de bandido, que vem de bando. Século XVIII chega e nós temos desde o século XVI ao século XVIII as primeiras narrativas do cangaceirismo no Nordeste, que foi o que eu trabalhei ontem e falo de forma bem resumida, que foi o cangaceiro cabeleira. Ele começa a ser citado nas cartas náuticas, que estava causando muito problema na capitania de Nova Lusitânia. A capitania de Pernambuco estava sendo extremamente afetada por esses grupos que realmente estavam causando muito problema lá. E essas cartas náuticas, que vem antes, aí é 1773, que é o primeiro relato que chega a Portugal desses grupos. Já que não existia uma imprensa, a população não tinha acesso a esse material, não era para qualquer um. Até hoje esse material não é para qualquer um. O material hoje está em Portugal, foi totalmente digitalizado pela Biblioteca Nacional. Procurem, é o arquivo mais importante que nós temos hoje para pesquisas pré-imprensa no Brasil. Principalmente no meu caso, estudo banditismo. Encontrei coisas incríveis nesse material, que eram os jornais apenas para as autoridades, no qual eles relatavam de forma, eram narrativas incríveis, epopeias sobre esses acontecimentos aqui no Brasil, e tá lá, inclusive na Biblioteca Nacional estão todas as cartas náuticas, tanto que a última que é enviada, quando surge a imprensa no Brasil, a última é enviada, porque agora a população começa a ter acesso na corte e começa no Rio de Janeiro, vocês sabem, inclusive, e não teria essa necessidade de enviar documentos específicos para Portugal, já que a família real estava aqui no Brasil e era só entregar a eles mesmo aqui. E os jornais começam a surgir, a imprensa surge. Primeiro livro é publicado no Brasil, não é um livro brasileiro, assim por assim dizer. O Marília de Disseu, o primeiro livro impresso aqui no Brasil, não vai falar de banditismo, porém, poucos anos depois, o Diário de Pernambuco é fundado e em 1936, pela primeira vez, o termo cangaço, cangaceirismo, começa a ser trabalhado com esses grupos no Diário de Pernambuco. Inclusive no meu livro Cabeleira, Malta passou quase 2 meses, um sofrimento para esse livro chegar, era melhor ter trazido, não era? Chegou essa semana e Malta, vou levar para eu ler. Você vai ver, Malta, que eu trato no começo do livro as primeiras citações na imprensa desses personagens, do cangaço e cangaceiro. Início do século XIX, Juvenal Galeano, as documentações que foram extremamente precisas. Vamos lá. Século XIX. É aí onde eu quero chegar com vocês. Século XIX, as pessoas chegam e dizem assim, foi um século com a efervescência do cangaço muito grande. Talvez não seja tão grande. Não é que o cangaceirismo em si, ele acontece com mais frequência no século XIX, comparado com o século XVIII, o século XVII. Ele acontece mais porque agora nós temos essa imprensa, nós temos a mídia impressa para trabalhar nomes desses personagens. Famílias começam a surgir. Vocês perceberam que os cangaceiros, eles sempre têm famílias, por exemplo, o Virgínio, assim,
vem da família Fortunato, de sorte. Você tem o Lampião, os Ferreiras, que vão denominar. Você tem outros mais antigos, o Antônio Silvino, que não é Silvino, é Moraes, a família Moraes. Você tem o Jesuíno Brilhante, por exemplo, que não é brilhante, é da família Brilhante, mas ele não é brilhante, ele é Calado. Calado mesmo, sobrenome Calado. Você vai ver outros, os Calangros, por exemplo, era um sobrenome, ou seja, as famílias dos Calangros. Sobrenomes começam a surgir paralelamente junto com essa imprensa. E começa a ter medo. Só que o interior não tinha acesso, no século XIX, a essa imprensa, ou seja, o interior vivia ao vivo, ele sentia o cangaceirismo. E a capital, onde nós estamos, por exemplo, aqui, Recife, essas duas regiões onde o cangaceirismo ele tem uma efervescência maior, apenas via nos jornais. Em alguns casos, quando existia, já começou a ter acesso ao trem, jornalistas que tinham medo de ir ao interior atrás de informações, ficavam nas estações de trem, esperando o trem chegar com o povo. E aí, o que é que aconteceu por lá? E eles pegavam essas informações e coletavam as informações e colocavam nos jornais. Muitas vezes de forma errada, porque a pessoa que chegava, ela contava da forma como ela achava que era melhor. Talvez ela pudesse chegar e dizer assim, não, tá tudo bem lá, porque onde ele está, tá tudo bem. Talvez na cidade vizinha, sem redes, não era uma época que tinha rede social, as pessoas viviam muito distante, às vezes uma da outra, mas daquela região não, tá tudo bem. E no jornal dizia que reina, como eu cita, abre aspas, reina a paz na região de, sei lá, de Piranhas. Aquela região ali de Piranhas, que eu digo sempre que Piranhas já é a boca de entrada da região do Raso da Catarina, porque dali você já vai para Paulo Afonso, você já vai de quebra para outras cidades, mas ainda Paulo Afonso é jovem demais, mas a região tinha outras cidades, principalmente Glória, que é uma das cidades mais antigas das regiões. Então dizia que aquela região ali estava em paz. Por quê? Porque aquela pessoa trazia aquela informação de forma errada. Eu estou falando final do século XIX, com as informações, isso no Nordeste inteiro. Lembrem que o cangaceirismo é um fenômeno apenas nordestino. Não tem nada, mas tem um novo cangaço, tá lá o povo matando lá em São Paulo, roubando aquilo, não. Aquilo é bandido, ladrão de banco, que explode e tal. Inclusive, próxima semana, essa semana, tem uma série que está abrindo um cangaço novo. Não confundam uma coisa com a outra. Não confundam. Voltando para cá, para os nossos principais personagens, esses jornalistas, eles ficavam realmente nas estações de trem até a década de 30 do século XX. Era um hábito muito comum. Por exemplo, em Salvador tinha uma estação chamada Periperi. Inclusive tem um bairro, acho que derrubaram a estação agora recentemente, salvo engano, não sei ainda não. Um amigo meu disse que primeiro fechada já está, mas aí parece que essas coisas não demoram muito, derrubam mesmo. E jornalistas se enfileiravam para esperar notícias vindas aqui de lá, no caso do sertão baiano. E, inclusive, eles não escondiam isso. Notícias chegam do interior baiano sobre o cangaceirismo. Aqui em Pernambuco também, notícias chegam da região tal. Lá no Ceará também, que nós tínhamos uma linha férrea, que era uma espinha dorsal que cortava o Ceará inteiro. Ainda está lá os pedaços ainda, a linha férrea existe de Fortaleza ao Crato. Então, seja bem-vindo. De Fortaleza ao Crato, gente, do Crato mesmo, no centro do Crato tem a grande estação, tem uma estação linda, reformada agora, e vai até Fortaleza, que é a estação central, que é tal. Imagina, as pessoas ficavam na estação central esperando notícias do interior, esse caminho. Isso em cidades e situações que não tinham. Aí chega uma grande tecnologia, o WhatsApp da época, do século XIX, que era o telégrafo. A baita tecnologia. Hoje, se vocês forem ver uma transmissão de telégrafo, vocês perdem a paciência. Aquela coisa em código Morse, e você ditava e tal, mas era o que tinha na época. E ajudou bastante nesse estudo
para nós, hoje, no estudo do cangaceirismo, as informações colocadas nesses jornais que eram passadas pelo telégrafo, já no século XIX, início do século XX, inclusive, o apogeu da história do cangaço, que é a morte de Lampião aqui, não no estado de vocês, mas no meu, mas que nós somos, eu falo no meu, tem pessoas de outros estados aqui, mas parem e pensem que nós temos uma grande soma, Sergipe e Alagoas, no quesito lampiônico. Nós temos a morte de Lampião lá em Sergipe, nós temos a chegada aqui em Piranhas, a vinda para Maceió, as 9 cabeças enterradas aqui no Caju e as 2 cabeças mandadas para Salvador e ficam até 69. Mas esse é o caso. O telégrafo é usado para chamar Bezerra, que estava em Pedra de Delmiro, para voltar a Piranhas para atacar. Veja, o telégrafo, novamente. E aí, voltando um pouquinho. Nós chegamos ali no final do século XIX, entre 1873 a 1879, que seria esse período, onde surge um grande personagem que é o Jesuíno Brilhante. Jesuíno Alves de Melo Calado, na região do Patu, perto, chegando já em Mossoró, de Serra Rosado, tal, aquela região. E ele, de certa forma, é o primeiro cangaceiro midiático. É o primeiro cangaceiro midiático, nesse sentido de que, antes de Jesuíno Brilhante, nós não encontrávamos personagens do cangaço sendo tratado sua história, onde nasceu, onde cresceu, o que ele fazia, que ele foi vingar a morte do tio, inclusive o tio dele, o José Brilhante, morre aqui em Pão de Açúcar. Ele vinha perseguindo um delegado que roubava cavalos, isso tudo narrado já nos jornais do século XIX. Ele vinha perseguindo, aí vocês dizem, meu Deus, ele não é o ladrão de cavalo, não, como é que ele está perseguindo? Ele tinha muito disso, existiam esses códigos de ética. O cara é um delegado, por que ele está roubando cavalo? Vamos matar ele. Aquele cara ali prometeu casar com fulana e ele não casou, abandonou a bichinha e o pai é meu amigo, vamos lá forçar ele agora, amarrar ele, trazer para a igreja e fazer ele casar. Jesuíno, Antônio Silvino fez isso e por aí vai. Os jornais começam a trabalhar Jesuíno Brilhante quase em tempo real. Isso é pouco debatido porque o primeiro livro sobre Jesuíno Brilhante, se não me engano, é 1896. Os Brilhantes, de Rodolfo Teófilo, Teófilo com TH, Teófilo, TH e PH. Rodolfo Teófilo, um grande sanitarista, um dos homens mais importantes da nossa história. Inclusive o Lira Neto, o historiador Lira Neto, publica o primeiro livro dele, que é a biografia de Rodolfo Teófilo. E o que é que acontece? Jesuíno Brilhante começa a ser narrado nos jornais de forma tão precisa que o Rodolfo Teófilo fez toda essa coletânea desses jornais e transforma no livro dele, que é Os Brilhantes, que é um livro extremamente... Rodolfo Teófilo tem 2 livros muito bons, deixo a dica para vocês. Os Brilhantes e A Fome. Para mim é o melhor livro sobre a fome, o sertão, a seca que tem. É um romance, mas é impressionante como ele trabalha isso. Vejam bem, nós estamos falando de uma época, século XIX, região norte, do nordeste ali, de Mossoró, de outras regiões. Ele morre na Paraíba, o Jesuíno Brilhante, em 79. O jornal ele foi tão preciso com a morte do Jesuíno Brilhante, em 1879, que ele diz o lugar, quem matou, como matou, a hora que ele tomba, o tempo que demorou para eles voltarem e abrir a sepultura, cortar a cabeça, levar para Mossoró, fazer uma fotografia da cabeça do Jesuíno, deixar essa fotografia exposta para a população ver a fotografia numa loja que fazia fotografia, numa loja de retrato, e a cabeça enviada para o Rio de Janeiro para fazer estudos, né, com técnicas lombrosianas para definir a questão do cangaceiro como o bandido nato, criminoso nato. Deixo como indicação para vocês o de Lombroso, um dos livros mais impressionantes que eu tenho, totalmente em desuso, porém ele é impressionante para a época, que é O Homem Delinquente.
inclusive o capítulo sobre as tatuagens, isso no século XIX, no século XX, ele já vai debater sobre o papel da tatuagem, né? Nós temos aqui tatuagens como definição da criminalidade. Ele vai debater justamente, ele foi para dentro das penitências, das cadeias, e ver as pessoas, e ele começou a perceber que dentro da cadeia tem mais pessoas com tatuagens que fora. Então ele definiu que se tem tatuagem é bandido. É diferente muitas vezes hoje em famílias tradicionais, você chega e diz assim, se você fizer tatuagem eu arranco seu braço. Olha que frase.